O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta, poderosas e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Disse: como inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer.
Caríssimos irmãos em Cristo, também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, hoje é o dia mais luminoso para nós, e quem se faz a nossa luz é aquele que na sexta-feira santa vimos desfigurado na cruz, esmagado de dor pelos pecados do mundo, mas que hoje ele nos aparece como o vencedor da morte, do pecado e do mal. É essa luz que o Cristo ressuscitado quer resplandecer sobre a sua igreja, sobre cada um de nós, a luz da sua Páscoa, da sua gloriosa ressurreição. No Evangelho de hoje, que é a segunda opção que pode ser lida nessa missa da ressurreição do Senhor, é o Evangelho dos discípulos de Emaús, uma verdadeira catequese que os primeiros cristãos usavam para mostrar como encontrar o Cristo ressuscitado, como reconhecê-lo vivo, presente em nossa casa. 2 discípulos desanimados se afastam de Jerusalém, cedendo à tentação de voltar à sua vida de antes, em Emaús, quando ainda não conheciam a Jesus. Um se chama Cleofas, o outro é um anônimo. É para você se colocar no lugar deste outro discípulo. Estes 2 discípulos estão decepcionados, frustrados em suas esperanças que haviam colocado em Jesus, e agora com a morte de Jesus tudo parecia acabado. E é nesse clima de desânimo, de frustração, que o próprio Jesus se coloca a caminhar no meio deles, mas ainda não se dando a conhecer. Jesus se faz um peregrino desconhecido naquela caminhada para Emaús. Vai nos lembrar São Lucas que aqueles discípulos estavam como que cegos, e por isso não perceberam que era o próprio Jesus ressuscitado que caminhava com eles. Olha, caríssimos irmãos, por que esses discípulos estavam cegos? Estavam com os seus olhos turvos, obscurecidos por aquela tristeza profunda pela morte do seu mestre. As tristezas da vida, as decepções que passamos na vida, as frustrações que nos afligem muitas vezes, pode nos deixar assim, hein? Com as nossas vistas obscurecidas, ao ponto de não percebermos os sinais do ressuscitado na nossa história. O cristão, justamente porque ele deve viver pela fé, ele deve se deixar guiar pela luz do ressuscitado, não pode nunca permitir que as tristezas desta vida, que as frustrações da sua vida obscureçam a sua visão da fé. Porque se a gente perder a visão da fé, não vamos mais enxergar o Cristo que caminha conosco, o Cristo que sempre também é capaz de abrir caminhos novos na nossa história. Não percamos jamais a visão da fé. O ser humano sem a visão da fé, ele caminha no escuro, ele não sabe para onde caminhar. É como uma ovelha perdida, que não consegue perceber o pastor que lhe conduz. E é nesse clima de desânimo, de tristeza profunda, que aquele peregrino desconhecido
se coloca a caminhar no meio dos discípulos. Enquanto caminham, Jesus faz uma catequese com aqueles discípulos, usando trechos da Bíblia, do Antigo Testamento, começando por Moisés, passando pelos profetas, demonstrando assim que aqueles tristes acontecimentos na vida de Jesus correspondiam perfeitamente aos desígnios de Deus. Os dois discípulos ouvem atentamente tudo, se deixam ensinar pelo Mestre, mesmo sem saber que era Jesus. No final do Evangelho, eles vão dizer: nós não sentíamos os corações abrasados quando Ele nos explicava as Escrituras? Ainda hoje podemos fazer essa experiência, hein? De nos deixarmos ensinar por Jesus. Por que temos que voltar à igreja todo domingo? Por quê? Porque a gente precisa continuar se deixando ensinar por Jesus. É através da sua palavra, a palavra do ressuscitado, que vamos descobri-lo sempre de uma forma nova na nossa vida. Não podemos viver sem a palavra do ressuscitado. Essa palavra tem o poder de abrasar os nossos corações, de reacender a fé, a esperança dentro de nós, e de nos fazer pessoas novas, capazes de, com o olhar da fé, enxergar os caminhos novos que Jesus sempre nos mostra. Se você sente o seu coração frio pelas tristezas, desolado pelas tristezas, se você sente o seu coração frio até mesmo na fé, na esperança, quantas pessoas nessa pandemia têm se deixado turvar os olhos pelas tristezas? Realmente tem sido experiências de muitas perdas dolorosas. Hoje um irmão nosso, o Alejandro, que é aqui de Mendes, o conheço bem porque já fiz uso dos seus serviços várias vezes. Olha que tristeza, perde a sua única filha num acidente de automóvel em plena madrugada da Páscoa. Se uma pessoa neste momento não tiver o olhar da fé, se não se deixar guiar pela luz do ressuscitado, vai se perder nessa tristeza, vai ver a sua vida mergulhada em escuridão. Somente caminhando à luz do ressuscitado podemos vencer as trevas deste mundo que querem turvar a nossa visão da fé, que querem obscurecer o nosso próprio coração. E assim, se a gente sente o nosso coração como que frio pelas frustrações da vida, se o nosso coração se sente vazio, nós precisamos então da palavra do ressuscitado, essa palavra que tem o poder de abraçar os nossos corações e de devolver a esperança para nós. Por isso que um cristão nunca pode se tornar uma pessoa desesperada. Podemos sofrer sim as aflições deste mundo, mas nunca nos tornar uma pessoa desesperada, porque nós temos um Deus que já venceu por nós, e o Cristo ressuscitado, Ele desde já quer partilhar conosco a sua vitória pascal.
Não é à toa que São Paulo fez disso o lema da sua vida: em Cristo somos mais que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem as perseguições, nem a fome, nem a sede, nada pode nos separar do amor de Cristo, pois Ele já venceu por nós. E viver à luz da sua palavra. Chegando na aldeia de Emaús, aqueles discípulos convidam a Jesus a permanecer com eles, sem saber que ainda era Jesus. Com eles, sem saber que ainda era Jesus. E eles fazem uma pequena e vem se aproximando. É isso. O cristão vive a sua vida neste mundo entre as trevas e a luz. As trevas estão sempre se aproximando de nós. E é aí que devemos sempre fazer esse convite para Jesus: fica conosco, Senhor, porque a noite está chegando, mas eu não quero caminhar na escuridão, eu não quero viver nas trevas, eu quero caminhar na sua luz, eu quero viver na sua luz. E assim, Jesus aceita aquele convite. No momento que estavam ceando, Jesus toma o pão, olha para o céu, abençoa-o, depois parte o pão e distribui para os discípulos. E no momento do repartir o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem, os olhos da fé, que eles haviam perdido, pela tristeza da morte do Senhor, mas agora no repartir o pão, eles reconhecem a Jesus. Jesus usa os mesmos gestos, quando ele fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes, tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu, abençoou aqueles pães e distribuiu para a multidão. Jesus usou os mesmos gestos da última ceia, quando ele instituiu a Eucaristia e repartiu o pão eucarístico com os seus discípulos. E São Lucas ainda vai narrar este detalhe: ao reconhecerem Jesus no partir do pão, o que é que Jesus fez? Desapareceu do meio deles. Poxa, agora que eles tinham alegria de ter Jesus com eles, ceando com eles, como na última ceia, Jesus desaparece. Mas por que São Lucas traz esse detalhe para nós? Para mostrar que será dessa forma que os discípulos de ontem e os discípulos de hoje sempre vão reconhecer o Cristo, sempre vão poder encontrar o Cristo de uma forma nova. No partir do pão é o que celebramos a cada Eucaristia. Será que temos consciência mesmo disso? Que encontramos Deus vivo, presente, e até podemos tocar nele, deixar que ele nos toque pela Eucaristia, e até podemos recebê-lo dentro de nós? O Catecismo da Igreja Católica diz que a primeira forma que os cristãos usaram para chamar a Eucaristia não foi Eucaristia, foi fração do pão. Era assim que os primeiros cristãos chamavam a Eucaristia: fração do pão, porque os discípulos não esqueceram este momento em que Jesus se deu a conhecer no partir do pão, naquela ceia em Emaús. Essa experiência maravilhosa de reconhecer o Cristo na fração do pão, sempre podemos fazer em cada Eucaristia, e de forma única aos domingos. Nós vamos ouvir muito
nos diversos relatos das aparições de Jesus aos discípulos nesse tempo pascal, essa expressão que os evangelhos usam. E no primeiro dia da semana, Jesus apareceu para eles. E no primeiro dia da semana, eles reconheceram a Jesus. Ou seja, o que é o domingo para nós? Antes de ser o dia do lazer, o dia da família se reunir, o dia do descanso, é também tudo isso. Mas o domingo para nós, antes de tudo, para aqueles que creem no Cristo, para aqueles que querem continuar encontrando o Cristo vivo na sua vida, o domingo para nós é sempre a Páscoa semanal do Senhor. A Páscoa que se renova a cada domingo, o Cristo que continua, os bancos, as mesas. A gente fica desconfortável quando estamos sentados de frente para uma pessoa que a gente não conhece. Está certo, é uma oportunidade ali de fazer uma nova amizade, mas que gosta mesmo de cear com quem a gente tem intimidade. Hoje vocês fizeram a ceia pascal, né? Mataram o carneiro, não foi isso? Comeram o carneiro assado, e com a sua família, com as pessoas que você mais gosta, com seus amigos mais íntimos. A experiência do encontro com o ressuscitado foi algo de muito concreto na vida dos discípulos. Não foi uma experiência puramente mística que eles fizeram, que só eles puderam fazer. Não, foi uma experiência muito concreta. Eles comeram com Jesus ressuscitado. E isso para mostrar que nós ainda hoje também podemos fazer essa experiência concreta com o Cristo ressuscitado. De descobrir esse peregrino amigo que caminha conosco, que quer fazer parte da nossa vida, que se interessa por nossas angústias e dores. Podemos encontrá-lo vivo na sua palavra, que a igreja anuncia. Podemos encontrá-lo no partir do pão, a Eucaristia, que é o sacramento da Páscoa por excelência. Podemos encontrá-lo na comunidade reunida em seu nome. É o Cristo que continua se dando a conhecer quem o busca. Por isso, para nós católicos, Páscoa não pode ser apenas o cumprimento de um preceito. Como uma pessoa me passava uma mensagem hoje dizendo: padre, eu não consegui agendar a missa, eu tenho que ir na missa para cumprir meu preceito, padre, por favor. Eu falei: claro, venha, seja bem-vindo. Mas é muito mais do que isso. A Páscoa não pode ser apenas o cumprimento de um preceito. Eu preciso fazer a mesma experiência que os discípulos fizeram, de ter a minha vida transformada pelo ressuscitado, de sair daqui hoje com essa certeza: eu reconheci o Cristo no partir do pão, eu o encontrei de novo na minha vida, e agora eu posso seguir os caminhos deste mundo, a luz pascal de Cristo, para que eu nunca caminhe nas trevas. O Cristo ressuscitado precisa também abrasar os nossos corações. É assim que o cristão deve viver a sua vida neste mundo, sem nunca se afastar daquele que é a luz, aquele que veio ser a luz deste mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.